E aí estudei em um colégio, né, com orientação, era o colégio religioso, né, de padres, porém com uma orientação de esquerda, marxista. Então eu aprendi muito com os professores certos conceitos que depois, quando eu fui estudar por conta própria, eu vi que estavam equivocados, né? Então eu vi que havia toda uma história que nós aprendemos como criança, ou pelo menos uma parte da população aprendeu como criança. Eu vi que tinha muita coisa que estava errada, que confrontava com documentos e outros livros. Daí essa ideia de criar a Escola da Verdade Histórica e um canal no YouTube, né, que leva o meu nome, Marcelo Andrade, justamente para fazer um contraponto a essa corrente histórica que infelizmente se tornou majoritária. E quais seriam esses pontos? São vários, né? Por exemplo, o que pega muito no Brasil é a questão da colônia de exploração e de povoamento, né? Existe todo um endeusamento, a colonização dos Estados Unidos, né, das 13 colônias, né? Eu aprendi dessa forma na escola, dizendo que lá nas 13 colônias foi colonização de povoamento, aqui no Brasil foi colônia de exploração, e por isso que nós somos pobres e lá são ricos, né? Aí depois, investigando, eu vi que isso era uma tolice, era fruto de um preconceito do século XIX e que foi perpetuado, né? E assim, outras questões. Se quiser, eu desenvolvo mais a questão aí da colônia de exploração e de povoamento, ou vamos para outro ponto. Eu quero entender essa, porque eu não sei o que são esses conceitos. Então vamos lá, então. Então, primeiro que esse conceito surgiu no século XIX, né? O processo de colonização no Brasil começou no século XVI, obviamente, e nos Estados Unidos praticamente 100 anos depois, né? Então já começa estranho um conceito de século XIX aplicado lá para o passado, né? Já começa a ficar estranho isso. Depois esse conceito foi popularizado por um francês chamado Leroy Beaulieu, que era um francês que, aliás, surpreendentemente, né, gostava muito da Inglaterra e tinha um forte preconceito com o mundo ibérico. E ele então popularizou, não foi o único criador, mas foi o principal, né? Então ele desenvolveu um conceito, né? Ele e outros, dizendo que havia duas classes de colonização. Uma de povoamento, na qual os colonos que saíram da Europa para essas colônias chamadas de povoamento iam lá para morar, para criar vínculos com o território novo, para desenvolver o local, etc. E as colônias de exploração, que ele vincula principalmente ao mundo ibérico, Portugal e Espanha, na qual esses colonos teriam vindo para o Brasil, México, Peru, etc., com o intuito de explorá-los, ou seja, extrair só as riquezas minerais, enriquecer e depois voltar para a Europa. De modo que não haveria uma intenção de se perpetuar nesse local e nem de desenvolver esse território. Né? Então esse basicamente é a coisa colocada nesse ponto. Aí esse conceito avançou, esse conceito é do século XIX, né? Aí o Leroy Beaulieu foi lido por vários autores, né? Por ser francês, adquire uma projeção maior, né? Dada a força cultural que a França sempre teve, mas no passado, hoje já não tanto. E aí, quando vários historiadores no Brasil passaram a estudar a questão, acabaram difundindo muito esse conceito no Brasil, especialmente o Caio Prado, que foi um escritor, embora muito competente, mas um escritor marxista, e ele endossou fortemente esse conceito. E esse conceito acabou chegando em livros de divulgação para o segundo grau, e eu fui um desses que estudou sobre essa base. E eu acreditava realmente nisso, e realmente aí está a chave por que o Brasil é pobre, por que os Estados Unidos é rico e tal. Mas aí quando eu fui estudar, quando eu fui consultar outros autores, pensar, né, a respeito, estudei bastante a história dos Estados Unidos, aí eu vi que isso daí era cheio de contradições, isso aí não fazia o menor sentido. Posso depois dar argumentos. Então a fama que a gente conhece é que o português é um filho da puta que vem pro Brasil, explorou o povo que estava aqui, extorquiu tudo e foi embora para lá. E que o inglês, ele chegou nos Estados Unidos de uma forma mais amigável, tentando entender e se integrar com aquela cultura ali de uma maneira mais legal. Essa só pra gente resumir as visões de uma forma mais leiga. É isso que a gente entende. Sim. Mas aí tu acredita, de acordo com seus estudos, tu viu que na verdade o português ele não é esse cara malvado. Isso. Primeiro porque sempre tem gente boa e ruim em todo lugar, né? Então por que só tem gente ruim em Portugal e só gente boa na Inglaterra?
Então já começa uma coisa muito de dicotomia, um lado bom e um lado ruim. Uma coisa muito dialética, né? Então, mas aí quando eu vou dar aqui argumentos primeiro em relação aos Estados Unidos que desmontam isso. Então o contado, né? Já falei da forma romântica, né? Agora vamos aos fatos. Os ingleses, quando chegaram lá, primeiro que é 13 colônias, não é os Estados Unidos, né? A Inglaterra colonizou as 13 colônias, não os Estados Unidos. A maior parte do território que formou os Estados Unidos foi conquistado depois da independência. Então é outro erro que se fala. A Inglaterra não colonizou os Estados Unidos. São as 13 colônias. Flórida, Louisiana, Califórnia, pertenceram a outras nações. A Louisiana, a França, a Flórida, a Califórnia e outros, a Espanha. Então, esse já é um erro. Esses ingleses que foram morar nos Estados Unidos, primeiro que eles estavam fugindo, ou uma parte deles, não todos, fugindo de uma perseguição religiosa na Inglaterra. E muitos eram radicais religiosos, né? E depois, a colonização começou de fato nos Estados Unidos com uma companhia comercial, Companhia da Virgínia. Então aí foi o meu primeiro espanto. Opa, se lá é de povoamento, o que tem a ver uma empresa, uma companhia majestática, uma empresa comercial, uma corporação que só quer saber de lucro? Nada contra a empresa que quer saber de lucro. Mas o que uma empresa, em todos os tempos, quer é lucro. Então, se lá começou como povoamento, briga com o conceito de lá ter sido iniciado o povoamento e a colonização com uma companhia comercial, a Companhia da Virgínia. Então, aquele castelo de cartas já desmanchou. Opa, brigou, não dá. Ou é povoamento ou não vai ter uma companhia comercial. E essa companhia comercial levou inclusive escravos brancos para a Virgínia, no caso, né? Então eram próprios escravos ingleses que iam. A Inglaterra estava numa crise forte e chegou até o caso de pais venderem os filhos para essa companhia. Mesmo a cidade de Londres vendeu crianças abandonadas para essa companhia. Essa companhia levou muitos jovens que trabalharam como escravos de 5 a 10 anos, ou um pouco mais, 15 anos. Né? Eles fundaram cidades, né? Mas começou com o intuito comercial. Pois outras companhias surgiram, a Companhia do Massachusetts, a Plymouth Company e outras. Então, o começo da exploração das 13 colônias, melhor dizendo, para a Inglaterra, foi feito por meio de companhias majestáticas, né? Com o intuito meramente comercial. Então, aquele conceito já foi por água abaixo. Depois, serão pessoas, supostamente, como dizia o Leroy Beaulieu, que queriam desenvolver a terra, interagir bem com os índios. Era nada, massacraram os índios, né? Tanto é que até hoje os Estados Unidos é um país pouco miscigenado, né? Não tem muita mistura. As últimas leis raciais de segregação nos Estados Unidos foram abolidas só na década de 1960 só, né? Estamos falando de coisa de 60 anos aí, não 200, 300 anos, né? E depois, e aí tem outros dados que corroboram o que eu estou falando. Se uma primeira coisa óbvia que umas comunidades vão sendo montadas, o que se pensa? Montar um hospital, né? Ora, o primeiro hospital das 13 colônias foi fundado depois de 100 anos, depois que os ingleses chegaram. Soa muito estranho, né? Colônia de povoamento, fundando um hospital depois de 100 anos, vinculado a iniciativas comerciais. Outro, durante um tempo, as 13 colônias ficaram sujeitas ao Ministério da Agricultura e do Comércio. Então, peraí, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio. Demora 100 anos para montar um hospital. São companhias comerciais que exploram aquilo. Peraí, não tem nada de povoamento nessa história. De acordo com o conceito do Leroy Beaulieu. É óbvio que o povoamento que pessoas foram morar. O que eu sou contra esse conceito, né? Eu acho que todas as colônias do mundo, seja do Brasil, da Austrália ou do México, tem que ser analisadas fora do conceito do Leroy Beaulieu. É isso que eu defendo. E aí eu estou dando argumentos contra isso. É lógico que todas as colônias, sem exceção, tiveram um povoamento, todas elas tiveram um mínimo de exploração. O que eu defendo é que não houve essa dicotomia, povoamento e exploração de um lado.